Já botou o link? Já passei o link lá. Esse é aquele tempo que as pessoas ficam aguardando. Não sei como eu tiro essas mensagens do Instagram que fica aparecendo aqui. É um saco essas mensagens do Instagram. Blum, 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 blum. Né? O pessoal está chegando, o pessoal está chegando. O pessoal está chegando. Já mandei. Nessa noite, pessoal, vamos chegando. Aproveitando para compartilhar com seus grupos, com seus amigos. Hoje vamos bater um papo com o Dr. Valdir Santos. Daqui a pouco vou apresentar, o doutor já está aqui, vocês já vão vendo a cara do meu amigo Valdir Santos. Mas vamos conversar sobre corrupção, como combater a corrupção na gestão pública, transparência. Vocês já podem elaborar suas perguntas também, que eu vou ler aqui as perguntas para falar com o Dr. Valdir, que ele está aqui prontamente apto para responder todas essas perguntas. Vamos dar um tempinho enquanto vocês vão compartilhando com seus amigos, com seus grupos, um tema muito importante na atualidade, no momento de pandemia, que a gente está vendo aí a Polícia Federal para cima e para baixo, governadores também estão sendo ameaçados para impeachment lá no Rio de Janeiro. Acabei de ler e vou fazer um card, meu amigo Valdir, daqui a pouquinho, porque vai sair quentinho esse card, porque precisou 3 senadores de outros estados pedirem a fiscalização, né, da Polícia Federal para o governo da Bahia. Precisou ser 3 senadores de outros estados para poder colocar o Rui Costa emparedado. Então, daqui a pouco está saindo um card quentinho para vocês, para rodar na cidade de Salvador e no estado da Bahia. Então, pessoal, vamos compartilhando, que hoje o assunto é combate à corrupção. Primeiro, eu queria desejar uma boa noite a meu amigo, doutor Valdir Santos, ele que é advogado da União, é especialista no tema transparência, na gestão pública, na administração pública, como combater a corrupção. Há anos que eu já conheço Valdir, ele sempre sério, muito coerente, um lutador quase, né, Valdir, aquela dificuldade que eu vejo você tendo aí todos os anos fazendo fóruns de discussão, formando grupos, protocolos de que os candidatos a vereador, candidatos a prefeito, a governador, participem dessas normativas, dessas ideias, né, programáticas que você vai trazendo. E é uma luta insana, meu amigo. É uma luta insana. Seja bem-vindo ao nosso canal hoje aqui, né? Direita com César Leite. Vamos conversar um pouco com você para trazer sua experiência. Nos apresente você, doutor Valdir. César, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com o público aí que está assistindo a gente e trocar uma ideia com você a respeito disso. Você também pela trajetória que tem, eu lhe acompanho desde o começo da sua vida na política e sei também da sua dedicação a esse tema, do seu apreço pela seriedade, pela honestidade, pela ética na política, e não somente na política, na sua vida em geral, na sua vida profissional, né? E não é à toa que você tem feito esse grande mandato aí que você tem feito como vereador de Salvador. Eu, atualmente, nas horas livres, né, porque eu trabalho como advogado da União, e nas horas livres eu me dedico a estudar um pouco, discutir um pouco e colocar em prática um pouco algumas ideias novas, ideias que enfrentam de cara algumas dificuldades que são postas pelo cidadão como justificativa para que ele não participe do combate à corrupção. Hoje mesmo eu estava tratando desse assunto, discutindo esse assunto com alguns amigos pela internet e acompanhei a explicação de um rapaz que estava dizendo que tinha medo de combater a corrupção, ele morava no interior e por isso ele tinha dificuldade em combater a corrupção, porque ele poderia ser perseguido, poderia ser vítima de alguma agressão, alguma perseguição, etc, etc. Para essa situação, nós, da Frente Cidadã de Combate à Corrupção, que é o grupo do qual eu faço parte como voluntário, que nas horas livres eu me dedico juntamente com outras pessoas, algumas até com mais experiência do que eu, bem mais
a ensinar o cidadão como combater a corrupção, a gente defende um ponto de vista no seguinte sentido: se você quer combater efetivamente a corrupção, você não vai necessariamente combater a corrupção no seu próprio município. Você pode fazer parte de uma rede, e essa rede pode ser de âmbito nacional, como é o nosso caso, onde você pode, se não quiser correr risco na sua cidade, fiscalizar Sorocaba, Jundiaí, Campina Grande, São Paulo, Porto Alegre, e essas pessoas de Altamira, Belém, Tocantins, qualquer lugar do Tocantins, fiscalizam a sua cidade. Então, com isso, a gente, ao mesmo tempo, se livra de dois problemas. Primeiro, essa desculpa de que a pessoa tem medo de que vai morrer, e aí se vai combater a corrupção na sua cidade vai morrer, então não tem esse risco. E segundo, um problema seríssimo, que é o que o corrupto faz logo quando alguém começa a combater a corrupção no seu município. Olha só, o corrupto acusa, como se isso fosse um crime, de que aquela pessoa está em busca de um cargo político, de ganhar uma eleição, etc. Queria eu que todo mundo que combate a corrupção tivesse essa disposição, essa coragem para disputar uma eleição, tivesse esse desprendimento de abrir mão de sua privacidade, de sua liberdade, para se dedicar a uma causa pública. Mas nem sempre essas pessoas ingressam na política. Eu gostaria que todo mundo que ingressasse na política tivesse isso como bandeira, o combate à corrupção. Então, para desmoralizar a pessoa, porque infelizmente o conceito da população é um pouco distorcido, já é construído ao longo de décadas de forma negativa em relação a isso, né, em relação à política, as pessoas não conseguem conceber a parte honesta, a parte boa da política, e aí diz assim, ele está querendo disputar um cargo de vereador, ele está querendo disputar um cargo de prefeito, ele está fazendo isso porque ele está fazendo oposição a prefeito. Que maravilha, que bom ele está fazendo isso por esses motivos, né? Tomara que ele ganhe a eleição e tomara que ele continue assim depois que ele ganhar a eleição, né? Que bom, porque assim é muito melhor ele ganhar a eleição assim do que ele comprando voto, dando cesta básica, dando tijolo, dando pneu de moto, dando caixa d'água de presente ao seu eleitor. É muito melhor que ele conquiste o eleitor fazendo algo de efetivo e importante para toda a população. Então, quando você combate a corrupção dessa forma, participando de uma rede integrada, onde seu município não será esquecido, mas você não será exposto no seu município, você só não vai se interessar se a única intenção sua for, de fato, a carreira política. Mas se você tem vínculo com essa ideia, com esse pensamento, você vai ficar feliz de poder participar de um sistema que vai fazer a corrupção no seu município praticamente acabar. A gente vai compreender isso ao longo da conversa, e você vai poder ser mais efetivo colaborando dessa forma, agindo contra a corrupção como um todo, que é um mal que assola o país inteiro, não só o município de cada um de nós, né? Na verdade, o mundo inteiro, né, Valdir? O mundo inteiro. Só que aqui é de uma amplitude que é muito difícil, né? Então, no livro no Diário do Beagle, oh, meu Deus, fugiu o nome agora dele, do inglês que veio para cá, que é a teoria da evolução, Darwin, Charles Darwin, dando assistência, Charles Darwin. Então, ele fala o seguinte, quando teve no Rio de Janeiro, ele fala sobre Salvador, que esteve em Salvador, e se fala sobre o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, falando de 1836, ele já fala sobre a corrupção no Rio de Janeiro, na cobrança de taxas para se pegar as estradas. 1836. Então, você vê que o Brasil já tem um histórico longo de corrupção. Tá? Então, você já descreve brevemente aqui um sistema de rede, que você já falou, mostrando como as pessoas podem participar nessa fiscalização contra a corrupção. Né? Que não necessariamente você precisa dar a cara tapa aqui, mas você pode fiscalizar o cara do Rio de Janeiro, né? Você pode fiscalizar, denunciar o cara do Rio de Janeiro, e o cara do Rio de Janeiro pode fiscalizar e denunciar o cara da Bahia. Então, com isso, você reduz o risco e o medo que as pessoas têm. Isso é muito comum, Valdir. Exatamente. Só hoje eu recebi duas denúncias, né, que a gente vai fazer. Mas eu pergunto, poxa, por que você também não faz essa denúncia? Mas eu tenho um receio. Né? Então, você pode fazer essa denúncia. Tem um anonimato que é garantido, né? Nesse caso aí, inclusive, as pessoas podem fazer suas representações ao Ministério Público com a garantia de anonimato. É uma coisa importante a gente dizer isso também ao público. Quem tem essa ideia assim, mas eu vou me expor. Não, você não precisa se expor. Agora, já teve casos, César, de eu dizer para a pessoa assim, não, mas peraí, você pode fazer sua representação, numa cidade pequena do sul da Bahia, eu disse assim, você pode fazer sua representação no Ministério Público através da internet, de forma anônima, você não precisa ser identificado, você vai levar esses documentos. Era um caso assim que vagamente eu me lembro que era compra de lanche para um grande evento, uma festa junina, alguma coisa assim,
onde o sanduíche, que na praça era vendido por R$ 2, estava sendo comprado pela prefeitura por R$ 17 a unidade para a equipe de trabalho. Aí eu disse assim, você tem a nota fiscal? Tenho. Você tem o comprovante? Tenho. Pronto, você bota isso no site do Ministério Público, você não precisa se identificar. Ele falou, peraí, mas se eu não me identificar, as pessoas não vão saber, meus possíveis eleitores não vão saber que fui eu. Peraí, você tem que fazer uma opção em sua vida. Ou você tem medo, ou você não tem medo. Não é você reclamar quando eu lhe dou uma forma de você se proteger, você dizer que não é. Você quer se expor ou não quer se expor? Você quer se expor só pro lado bom, não quer se expor pro lado ruim? Ou você quer acabar com a corrupção no seu município, ou você quer também participar da corrupção? Qual é o objetivo que você tem? Então tem muito disso também, mas o anonimato é garantido para quem quiser fazer, até porque, César, tem situações, e aí eu estou falando da grande maioria das situações, em que você não precisa, você cidadão que vai levar o conhecimento da autoridade em caso de corrupção ou de suspeita de corrupção, não precisa ter autor da representação, não precisa ter autor da denúncia. Quando você pega, por exemplo, a cópia de um diário oficial, mostrando que você vai comprar lá um equipamento de 5 mil por 50 mil, pode ter sido levado pelo vento esse papel, essa cópia do diário, pode ter sido levado por um papagaio, pode ter sido levado por um sabiá, pode não ter sido levado por ninguém, o promotor que achou, o membro do Tribunal de Contas que achou na internet, e ele age mesmo assim, sem precisar ninguém botar o nome e dizer assim, quem é que está, assine aqui, quem é que está denunciando. Não, quem está denunciando são os próprios fatos que estão se denunciando através da publicação na internet, no Diário Oficial. Perfeito. Isso é informação, pessoal, muito importante para vocês, né? Você precisa que chegue no Ministério Público a informação, porque tem essa discussão, né? Se o Ministério Público tem que ser provocado ou não tem que ser provocado. Como é que é isso, Valdir? O Ministério Público, essencialmente, tem que ser provocado todo o tempo? Ou ele pode agir de forma proativa? Ele pode sim, ele deve agir de ofício sempre que chega ao conhecimento dele o fato que tem possibilidade de ser criminoso, né, ou irregular, um ato de improbidade, ou que comprovadamente configure isso, né? Ele precisa instaurar um procedimento interno para ver se vai entrar com uma ação civil pública, se vai chamar a parte envolvida para fazer um termo de ajustamento de conduta, ele pode fazer um inquérito civil, ele pode fazer isso sem que ninguém provoque, ele toma conhecimento e faz. Mas na grande maioria das vezes... Pela imprensa, né, Valdir? Pode tomar conhecimento pela imprensa, pelas redes sociais, por qualquer meio. Mas, infelizmente, na grande maioria das vezes, ou o Ministério Público não faz porque não tomou conhecimento, ou porque não quis tomar conhecimento, ou porque não se sentiu obrigado a reconhecer que tomou conhecimento, ou porque está sobrecarregado de trabalho. Mas tem alguns casos em que isso de fato acontece. Mas se você representa formalmente, você encaminha, olhe, vou voltar a repetir, mesmo de forma anônima, essa representação vai ganhar um número de protocolo, vai virar um documento que não vai poder ser engavetado, abandonado, deixado de lado pelo promotor, pelo procurador da República. Isso vai virar um documento e, a partir daí, estará sujeito a um sistema de protocolo que envolve, em última instância, inclusive, o Conselho Nacional do Ministério Público. E se o promotor, o procurador da República, que são os membros do Ministério Público, né, estadual e federal, ele entender que não é o caso de agir e determinar o arquivamento, essa decisão que ele dá sozinho, ele disser assim, eu não vou entrar com ação na justiça, eu vou arquivar, essa decisão que ele deu não vale. Ele, por lei, é obrigado a encaminhar para uma instância superior, uma espécie de câmara recursal. É como se ele estivesse recorrendo da sua própria decisão para que este órgão recursal confirme o arquivamento ou diga, não, você vai ter que agir nesse caso, esse caso você tem que apurar melhor, tem que entrar com ação, etc, etc. Então, a coisa é muito bem feita. A nossa estrutura legislativa e as próprias leis que nos permitem fiscalizar, ter acesso aos dados públicos, são leis, César, muito perfeitas, muito avançadas para o nosso país em relação a outras leis que nós temos que são retrógradas. Mas, infelizmente, essa legislação tão boa não está sendo bem aproveitada pelo cidadão. E mesmo ela sendo uma legislação tão boa, ela não foi feita por graciosidade dos deputados, né? Foi feita na base da pressão de grupos organizados, né? Mas, mesmo ela sendo tão boa, ainda há alguns pontos em que merece um aperfeiçoamento. O que eu sempre digo, com as leis que nós temos hoje, nós podemos tranquilamente combater a corrupção. Nós podemos, César, eu posso até, talvez por falta de tempo para explicar melhor isso, ser chamado de inocente, mas nós podemos zerar a corrupção em nosso país com as leis que nós temos. Mas se quisermos fazer isso com mais rapidez e mais eficiência, nós temos algumas ideias
que estão sendo apresentadas na medida do possível, pelos caminhos que eu posso, e outras pessoas que eu conheço também podem, propondo algumas pequenas mudanças na lei, mas tão efetivas, para você ter uma ideia, que sequer essas leis, essas ideias entram nessas 10 medidas, nessas 70 medidas, nesse pacote anticrime, etc, etc. Não se cogita, por quê? Porque é sério demais você adotar determinadas medidas. É um transtorno para a máquina como um todo, não que vai dificultar a administração, mas vai dificultar a prática da corrupção. E até, vou te falar com muita sinceridade, até pessoas honestas que estão à frente de alguns executivos municipais e estaduais, eles evitam que isso aconteça. Sabe por quê? Porque eles sabem, eles fingem que não sabem, que auxiliares seus praticam a corrupção. Eles, muitas vezes, não são corruptos, alguns não são, poucos não são, mas eles fazem de conta que não vê e fazem de conta também, fingem acreditar que aquele apoio financeiro que aquele secretário dele consegue com o empresariado é dado de graça. Então, na hora que chegar a hora da recompensa, ele não suja as mãos, mas ele permite que a corrupção lhe mantenha eleito e reeleito e elegendo seu sucessor. Então, você nunca vai encontrar nada na conta dele, nunca vai encontrar nada em nome dele, você nunca vai encontrar dinheiro sujo. Em alguns poucos casos, na maioria das vezes, você vai encontrar sim. É só saber procurar. E a gente, na Frente Cidadã de Combate à Corrupção, a gente ensina também como é que vai procurar, né? Você não vai encontrar no nome de alguns honestos, mas esses honestos estão até o pescoço envolvidos e com aquela cínica desculpa de dizer que não é ele, que o nome dele nem pode, aqui está meu sigilo fiscal, está aberto. Não tem o telefone é do vigilante. Pois é, tem muito isso, viu? Tem muito isso. Então, tem muita coisa na corrupção para a gente trocar ideias mesmo. É um assunto palpitante, você sabe que eu gosto disso aí e a gente tem que trabalhar com seriedade. Por exemplo, quando você faz uma representação ou faz uma notificação ao Ministério Público, e digamos que o presidente do Ministério Público, né, a pessoa sente em cima da representação, né, porque, na maioria das vezes, é nomeada pelo governador, nomeado pelo presidente, né? Tem algum órgão que você possa solicitar como uma corregedoria para que, olha, pô, deu uma denúncia dessa, mas a presidente do Ministério Público sentou, não deixou andar e tem que andar isso daí. Tem alguma forma com que a pessoa pode fazer, Valdir? Tem sim. Normalmente, o ingresso das representações é feito através da primeira instância, né, que é o promotor de justiça. O chefe maior do Ministério Público é o Procurador-Geral de Justiça. Quando o membro do Ministério, isso no caso do Ministério Público Estadual, quando o membro do Ministério Público Estadual não age, o cidadão tem alguns instrumentos. Ele pode fazer uma representação contra o promotor na própria chefia do Ministério Público, né, através do Procurador-Geral de Justiça, ou através do órgão correcional de uma ouvidoria ou corregedoria interna, como também ele pode se reportar diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público, que não é um órgão muito antigo, mas que tem uma eficiência muito grande no controle de situações exatamente como essa que você citou. O promotor, ele não age, ou o procurador da República, ele não age, ele senta naquele negócio, engaveta aquele negócio, porque ele sabe que se ele arquivar, ele é obrigado a recorrer de ofício, como eu falei há pouco, mandar para cima, e aí o que é que ele faz? Ele segura aquilo ali. Normalmente, o Ministério Público tem suas correições ordinárias feitas frequentemente que detectam essas hipóteses, mas se o cidadão não quiser esperar que isso aconteça, ele vendo que não tem uma resposta, ele faz uma carta lá de novo ao promotor, ao procurador, cadê a resposta e tal, entra em contato, telefona, procura o atendimento ao público e tal, e diz, cadê minha resposta, eu quero saber o que foi que houve, onde é que está aquele documento, e não tiver resposta, a resposta não atender a sua expectativa, ele pode procurar o Conselho Nacional do Ministério Público e certamente, imediatamente, esse processo vai andar. Ninguém brinca com isso, né? E aí a situação é diferente. E eu tenho a certeza de que o Conselho Nacional do Ministério Público não vai passar a mão pela cabeça de alguém que está protegendo um corrupto lá num órgão lá da administração pública, qualquer que seja. Por quê? Porque todos têm nome a zelar, todos têm suas obrigações a cumprir, ninguém vai ficar se expondo desnecessariamente, porque aí piora a própria situação no aspecto institucional, ou seja, no nome da própria instituição, e ninguém quer jogar na lama a sua instituição por conta da ação de um corrupto, de alguém querer proteger um corrupto. Mas o pessoal da Faroeste não pensa muito assim não, né, Valdir? Pois é, o pessoal da Faroeste, você viu aí no que deu, né? Você viu aí no que deu. Não ficou muito com isso, né? Pois é.
também não se preocupa muito com isso, né? É verdade. A gente, toda vez, César, que você ouvir falar num caso muito rumoroso, num caso que ganhou a imprensa, que teve destaque, pode ter certeza de que inúmeros outros casos que não chegaram ao conhecimento do público ou não chegaram ao conhecimento das autoridades ocorreram. Porque se fosse grande a incidência de casos descobertos, casos de corrupção descobertos, a corrupção seria muito menor. Então, eles são corruptos porque eles sabem que seus amiguinhos e até eles próprios, na grande maioria das vezes, praticam os seus crimes, praticam os seus atos de improbidade e não são descobertos. E por que isso acontece? Porque o cidadão, ele não se envolve como deveria se envolver com essa questão, ele não compreendeu ainda o quanto isso tem a ver com a sua vida. E, infelizmente, vem aí o problema maior. Quando o cidadão se interessa pelo combate à corrupção, ele acha que combater a corrupção é falar dos casos que estão na imprensa, é falar dos casos já descobertos, é ficar chamando de corrupto quem a gente já sabe que é corrupto. Quando o melhor caminho para essa energia, essa vontade cidadã de transformar a realidade, não é pegar o que já está na imprensa e dizer assim, olha aqui, é corrupto mesmo. Não, é você pegar aqueles casos que ninguém ainda descobriu e descobrir. E isso é muito fácil. É muito fácil, por exemplo, eu fiz uma vez uma brincadeira com uma colega que me disse assim, olha, o deputado fulano de tal, ele me empurrou aqui, a gente foi abordar ele para pedir apoio para um projeto, ele me empurrou, ele é de seu estado, eu estou revoltada com ele aqui e tal. Eu disse, você tem certeza que você está revoltada? Ela disse, tenho. Eu disse, se você pudesse fazer uma coisa ruim contra ele, você faria? Ela, claro que eu faria. Então, vou te falar uma coisa que você pode fazer contra ele dentro da lei. Me dá aí só 20 minutos. Eu entrei na página da Câmara Federal, vi as despesas dele, detectei logo de cara uma despesa tipicamente suspeita, que é aluguel de carro. Olhei o CNPJ da empresa pela nota fiscal de um aluguel de 240 mil de carro que ele tinha feito. Vi o endereço no site da Receita e cheguei à seguinte conclusão. Aliás, antes, pedi esse endereço, um colega tem escritório exatamente no mesmo prédio, onde tem esse endereço, e eu disse assim, colega, você que está aí no edifício tal, vá, por favor, aí ao 18º andar e veja aí se você consegue o telefone da locadora tal. Aí ele falou assim, locadora aqui? Eu falei, ele foi lá, ele disse, olha, fui lá, depois liguei para a administração do condomínio, nunca teve locadora aqui nesse prédio, e nessa sala especificamente, até hoje só teve dentista, nunca teve locadora nesse prédio. E cheguei, peguei esses dados e disse assim, olha, tá aqui, amiga, você pode fazer alguma coisa de muito ruim contra essa pessoa que lhe empurrou, e você vai fazer uma coisa de muito boa para o país. Eu botar esse cara para devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro aí ele fraudou essa empresa, não existe naquele endereço, existe uma irregularidade, e tem casos onde o endereço é num terreno baldio, é numa casa abandonada, como na semana passada, ou retrasada, no Fantástico, saiu lá um prédio quase abandonado, mas que era sede de 63 empresas que estavam vendendo equipamento agora na pandemia, né? Então dei para ela. Sabe o que ela fez? O que todo cidadão faz. Estou sem tempo, não tenho o que fazer, eu não posso fazer, deixa para lá. Quer dizer, me fez perder meus 20 minutos, né? Se eu pudesse, se eu não tivesse envolvido com, assim, se o tempo que eu tenho de folga, que eu sacrifico uma parcela para me dedicar a isso, eu pudesse colocar um caso prático desse na fila e fazer isso, eu teria feito, mas eu prefiro me dedicar hoje, junto com outros amigos da Frente Cidadã de Combate à Corrupção, a levar informação às pessoas e qualificar o cidadão para que a gente não seja só um grupo de 40 ou 50 pessoas agindo, mas que a gente possa multiplicar isso em 50 mil pessoas agindo contra a corrupção no seu município, nos seus estados e assim por diante. Então, é muito importante que o cidadão bote na sua cabeça, primeiro, é possível acabar com a corrupção, sim, isso é fácil de explicar como é que se faz, existem mecanismos legais para fazer isso, temos as ideias prontas, já apresentadas em diversos congressos, seminários, eventos, onde nunca houve uma voz que dissesse assim, isso não vai funcionar. E olha que a gente apresenta essas ideias em lugares onde tem gente com 30, 40 anos de experiência no ramo, pessoas que começaram a combater a corrupção em alguns casos, quando eu ainda não tinha nascido, e eu chego para as pessoas e pergunto, primeiro, você conhecia alguma dessas ideias que eu chamo de novas aí? Não conhecia. Você acha que alguma delas tem como dar errado por falha na concepção? E ele diz, não, isso funciona sim, se for colocado em prática. E para quê? E o que é que falta para colocar em prática? Gente. Por isso que eu peço, César,
aos seus ouvintes, aos internautas que lhe seguem, que estão acompanhando a gente aqui. Entrem lá na rede FC Combate à Corrupção, que é Frente Cidadã de Combate à Corrupção. Entre lá no site conselhodecidadãos.com.br, conheça essas ideias, entre em contato com a gente, venha se juntar a gente, porque a gente tem como transformar esse país e um dos mecanismos é o combate à corrupção. De uma vez só, você age de duas formas quando você combate a corrupção. Primeiro, você transforma o corrupto em um ficha suja que não pode disputar a eleição ou tira ele do cargo. E segundo, no momento em que você mostra que o combate à corrupção está sendo feito e que o dinheiro público está sendo fiscalizado, os ladrões vão procurar outro lugar para roubar e vão ver que não dá para roubar naquele município, naquele estado, naquele órgão onde ele está praticando o ato de corrupção dele. Então isso afugenta os que querem se aproximar do poder somente para desviar dinheiro. Agora me diga uma coisa, Valdir, nessa sua experiência, você acredita que o uso da tecnologia, ela pode ajudar no combate à corrupção? É a base do trabalho que a gente faz hoje. A tecnologia é fundamental. Primeiro porque facilita essa comunicação em âmbito nacional, né? Facilita essa... Também dentro da gestão pública. Porque o que eu vejo muito... Sim. Eu vou falar da área médica, certo? A gente vê muito que hospitais públicos, até hoje não têm tanto interesse de ter um sistema, né, de gestão informatizada, com todos os dados, né, de controle de estoque, porque é interessante, de certa forma, em alguns hospitais, durante anos, não ter esse controle, né? Esse controle pode ser auditado muito facilmente. Então, aí vem também essa minha pergunta, já dentro da gestão, é interessante você ter um sistema de informação bem elaborado, com planificação, com base de dados, que você, inclusive, pode fazer uma auditoria com mais facilidade? Sem dúvida nenhuma. E quando você interliga esse sistema interno de controle administrativo com o portal de transparência da entidade pública, permitindo que o cidadão possa fazer esse controle da mesma forma como a controladoria interna pode fazer, da mesma forma como os servidores encarregados do controle interno podem fazer, você estará certamente em um órgão onde o gestor é, de fato, contra a corrupção. Na hora que ele interliga isso com o portal de transparência, porque pode ter certeza, César, todas as práticas criminosas nessa área, toda a corrupção praticada, antes de chegar a desviar o dinheiro, o corrupto ele teve que avisar que ia desviar o dinheiro, ele teve que avisar que ia superfaturar. Então, se esses mecanismos de controle interno eletrônicos forem avançados a ponto de permitir essa interligação, ou que não permita, mas pelo menos que facilite a verificação pelos órgãos de controle, mas principalmente pelo cidadão, certamente a corrupção se reduz. Hoje, na grande maioria das vezes, a gente tem que contar com a iniciativa do cidadão, a gente tem que contar com a curiosidade, com o interesse do cidadão, e que às vezes, eu não vejo mal nenhum nisso, é movido por interesse político. Eu acho isso fantástico. Eu acho que se todo mundo que perde a eleição em qualquer município e o vereador que é eleito pela bancada de oposição se dedicasse naqueles anos a combater a corrupção efetivamente, inclusive usando esses mecanismos que a gente defende aí, pode ter certeza, a próxima eleição seria muito mais fácil. Primeiro porque os grandes líderes do grupo normalmente são os que estão mais lameados, são os que estão mais envolvidos, são os que serão mais expostos ao público como responsáveis por aqueles desvios. E segundo, porque boa parte vai estar acorrentado pela lei da ficha limpa, que é um dos grandes avanços legislativos que a gente tem no Brasil, né? Felizmente foi aprovado. E olha o detalhe, a lei da ficha limpa, a gente sabe o tanto de corrupto que tem no Congresso, né? Uma maioria esmagadora. E ela foi aprovada por unanimidade. Por que isso aconteceu? Por que eles, que pelo menos 70% tinha interesse direto em reprovar aquilo, né? Claro que o número de corruptos é maior do que esse, mas assim, 70% tinha interesse em que aquilo não fosse aprovado para não lhe atingir diretamente. Por que eles aprovaram? Porque houve uma mobilização da sociedade através de diversas instituições do movimento de combate à corrupção eleitoral que constrangeu os deputados e senadores, entrevistava, botava na internet, o senhor vai votar contra ou a favor? O cara se comprometia, é evidente que ele ia dizer que ia votar a favor. Isso é muito resultado.
Pois é, e ele não tinha para onde correr. Né? Não, até porque é diferente, por exemplo, de você estar aprovando um projeto ligado a aumento de servidor, a reestruturação de carreira, que envolve gasto do chefe do executivo, porque o chefe do executivo vai lá e usa a mão pesada dele e diz assim, epa, minha bancada não vote e tal. Mas nesse caso, ninguém ia fazer pressão contra deputado e senador e dizer assim, não vote contra a lei da ficha, não vote a favor da lei da ficha limpa. Ninguém ia fazer esse lobby interno. Então, por isso, foi fácil, é só a população se organizar. Veja como dá certo, até em um caso desse que parecia impossível. Quando eu comecei a acompanhar a tramitação da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, e também da Lei da Ficha Limpa, quando a gente começou a acompanhar isso, eu falei, pô, será que isso vai passar? Quando a gente começou a ver a pressão, quando a gente começou a ver de que forma a população se articulou, inclusive com a participação de grupos religiosos, de grupos de cidadãos, de movimentos políticos. Por isso que eu digo, todos esses movimentos, principalmente os que surgiram com mais energia a partir de 2013 para cá, se eles dedicassem 1% dessa energia, sem sacrificar nenhum 1% do que já fazem hoje de bom, né, de manifestação de rua, mas se 1% dessa energia também fosse dedicada ao combate efetivo e concreto da corrupção, todos nós que somos cidadãos que queremos a limpeza e a honestidade na administração pública, todos nós teríamos mais benefícios e com mais rapidez, evidenciando os casos de corrupção, impedindo principalmente isso, impedindo que eles aconteçam, porque a expressão combate à corrupção traz em si a ideia de que a corrupção aconteceu, a gente vai combater. Mas a melhor forma de você combater a corrupção é impedir que ela aconteça. E isso é muito fácil, porque quando você vai combater a corrupção depois, você precisa de um Ministério Público ágil, rigoroso, um juiz ágil, rigoroso, um processo funcionando. Tal. Quando você chega chega no seu Facebook e coloca lá aqui a nota fiscal do que foi comprado pelo município X pelo valor de 54 mil, e olha aqui o preço, a média de preço de 14 mil, os mesmos itens. O contrato é desfeito, meu amigo. Não precisa de juiz, nem promotor, nem de tribunal de contas, nem de nada. Você anuncia que vai comprar caro, e aí o cara denuncia aquilo, não precisa de autoridade nenhuma. Diminui até o trabalho dos órgãos de controle, porque não acontece a corrupção. Esse é o grande lance. Teve um caso aqui, numa cidade perto de Salvador, em que até 2012 o custo do recolhimento de lixo era 100 mil. E no começo de 2013... Lixo é uma festa. Lixo é uma festa. No começo de 2013, saiu de 100 mil para 450 mil. Um cidadão viu isso em outubro. E aí, agiu, comunicou ao Ministério Público, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça, e em novembro, a Justiça deu uma liminar, suspendendo, voltando o contrato a 100 mil, porque a cidade não tinha crescido, o número de caminhões de coleta não tinha crescido, então não tinha justificativo para aquele aumento. Claro, o cara estava ali pagando a despesa da campanha dele, né? Pagando o que ele roubou de voto com o dinheiro antecipado por esses empresários. Foi o que aconteceu. O município já tinha perdido 3 milhões e meio, mas se não fosse esse cidadão que lá em outubro apontou isso, seriam dezenas de milhões ao longo do mandato. Então, bastou... Peraí, que história é essa? Eu fui olhar o contrato que é 100 mil, agora é 450 mil. Então, é muito simples. O cidadão não precisou se identificar, o Ministério Público viu que o caso era grave, não ia passar a mão pela cabeça, nem dizer que está sobrecarregado, porque aqui não é uma prioridade absoluta, o volume de dinheiro é muito grande. Então, eu lhe pergunto, César, com 3 milhões e meio que foram desviados ali, que seriam nos meses seguintes também, quantas escolas, quantos postos de saúde, quantos profissionais de saúde, da educação poderiam ser pagos ou construídos? Eu lhe respondo, todos os postos de saúde que o município precisa, todos os professores que o município precisa, todas as escolas que o município precisa. Isso resolve. Então, veja como, pelo volume de tributo que a gente paga hoje, no Brasil, era para a gente ter uma qualidade de serviço público 10 vezes maior. E eu lamento muito ver pessoas respeitáveis dizendo que a corrupção chega a 200 bilhões por ano no nosso país. A todo mundo que diz isso, eu chego no final da palestra dele, quando eu estou num evento que eu vejo a pessoa repetir esse dado, que para mim é falso, é enganoso, e digo assim, eu vou te dar 3 exemplos de desvio de dinheiro aqui, e você vai me dizer se algum dos 3 você vê possibilidade de estar incluído nesses 200 bilhões. Não tem não, então pare de dizer que são 200 bilhões, porque não são. A gente vive num país onde a imprensa, eu desde pequeno escuto,
desvia 13%, desvia 25%, falando trocadilho com os partidos, né? Desvia 30%, desvia 5%. Aí vem o mensalão, o petrolão, e diz, o PRPP recebia 2%, o PRQQ recebia 5%, 0,5%, e o povo acredita nisso, César. A corrupção não é de 5%, 10%. As pontes orçadas em 100 mil são construídas por 1 milhão e não são construídas de verdade, são construídas pelo papel. Então o desvio é de 900%, 1.000%, 1.100%. É isso que é o desvio. Não é esse negócio de percentualzinho de parecendo que você está falando de corrupção de guarda de trânsito. Está falando de corrupção do cara que diz assim, como eu, quando era procurador do Estado em Sergipe, eu atuei num caso, acidentalmente eu descobri, e aí daí a gente começou a apurar um monte de outros casos, de uma escola que estava na minha mesa, o processo, ele dizendo que estava construída a escola, eu disse, deixa eu passo perto dessa rua todo dia, eu vou pegar outro caminho para ver essa escola, como é que ela está bonita, né? César, tinha um terreno nessa escola, não tinha uma escola, não tinha uma parede levantada, e na minha mesa tinha um processo dizendo que tinha uma escola construída no estado. Nessa brincadeira. Quantas ruas em Salvador está no papel como asfaltada e não está? Pois é. Isso é uma coisa interessante. Eu vou te dizer uma coisa, César, que uma vez, exatamente nesse sentido aí, eu comentei com um colega em Recife, num evento lá, e ele achou muito curioso. Ele disse assim, poxa, rapaz, eu tenho 20 anos e nunca tinha ouvido falar num caso como esse. Existem prefeitos que trocam o nome da rua para poder asfaltar de novo a rua, que já foi asfaltada, mas na verdade não foi asfaltada. Você entendeu? Então a rua Castro Alves passa a se chamar Rui Barbosa e a rua Rui Barbosa passa a se chamar José de Alencar, porque a Castro Alves já estava asfaltada e a Rui Barbosa também. Então você ia ter que atender aquela população ali e asfaltar. Então o que você faz? Troca o nome da rua para poder não levantar suspeita lá. O cara não dizer que você asfaltou aquela rua 2 vezes. Não, né? São várias artimanhas que se fazem. Não, é um absurdo. Não, assim, é por isso eu tenho uma defesa, você já sabe, Valdir, já há muito tempo que a gente se conhece, que é exatamente reduzir o Estado, né? Reduzir o Estado para deixar o que é essencial, educação, segurança e tal. Quanto menos dinheiro tiver no Estado, menos possibilidade de desvio de corrupção vai ter. Esse é o pensamento que eu tenho, né? É o pensamento que eu levo. Principalmente quando você falou da corrupção na ponta. Muitas vezes ele está falando essa corrupção macro, né? Que você está colocando aí de macrodrenagem, asfalto, construção de hospitais, tal. Mas às vezes você tem um fiscal, claro, não são todos, entendo o que eu estou querendo falar, para não falar, tem um fiscal aqui, eu sou honesto, claro, tem muita gente honesta, mas tem uns desonestos também. Então o fiscal que vai lá na lojinha do cara e vai cobrar uma taxa de publicidade, a taxa de fiscalização, e vai no outro dia, eu vou cobrar para você a metade, aquela coisa que a gente já sabe, né? Aquela corrupção micro dali que está tendo, que não é contabilizada essa corrupção, não vem desses números que você está falando. Então, se a gente reduz o Estado e corta o número de taxas, de cobranças desnecessárias das prefeituras, você está reduzindo também a corrupção. Pelo menos a forma que eu penso, não sei se você concorda com isso. Não, é verdade, você reduz sim, mas você reduz proporcionalmente à redução do custo do Estado. Veja bem, você vai reduzir, se você diminui o Estado, você vai reduzir a corrupção nessa mesma proporção. Só que a gente pode fazer muito mais do que isso. Além disso, é possível que aquela parte do Estado que permanece, porque assim, a maior parte da corrupção ocorre naquela parte do Estado onde a gente não tem muito o que reduzir. Naquilo que é tido como básico para ser disponibilizado pelo Estado, especialmente a saúde, né? Então, da saúde, mesmo se mantendo nos limites mínimos necessários, razoáveis, a corrupção vai ser grande se a gente não cuidar de inserir nesse processo o elemento mais importante e que hoje está de fora, que é a participação do cidadão no controle da administração pública. Isso é o mais importante. Então, pode ser que a gente reduza o Estado e consiga reduzir a corrupção, mas somente na mesma proporção que o Estado foi reduzido. Só que a gente, para avançar muito mais nisso, a gente precisa dizer ao cidadão algumas coisas que a gente pensa que o cidadão sabe. Eu vejo, teve uma época que eu estava assim, com uma frequência grande fazendo palestra pelo interior, e em todos os lugares onde eu chegava, a surpresa no final era grande, as pessoas me abordavam e diziam assim, mas peraí, eu tenho o direito de saber isso tudo que o senhor falou aí, perguntar à prefeitura e ela tem que me dizer. O cidadão não sabe. Né? A lei de acesso à informação, claro. Fala um pouquinho sobre
pessoas não sabem. Fala um pouco sobre isso. Ó, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, ela foi instituída com o objetivo de fazer com que o nosso país ganhasse credibilidade internacional, porque o fenômeno da corrupção tem uma importância econômica muito grande. Não há investimento em países muito corruptos. E o nosso país, ele é muito atraente sob determinados pontos de vista para investimentos internacionais, especialmente pela questão do mercado. No entanto, empresas de outros países ingressavam aqui, não se adaptavam à nossa, entre aspas, cultura, não vou nem usar esse termo, mas esse mau hábito de reconhecer a corrupção como uma coisa permanente. Uhum. Então, havia casos, assim como a gente tem uma empresa aí brasileira com atuação internacional que tinha um departamento de propina, né, um departamento de operações estruturadas, era assim que era chamado, nós tínhamos também, e temos ainda em algumas empresas estrangeiras, uma despesa prevista no seu orçamento para pagar propina a órgão público brasileiro. Então, isso acabava tornando o país menos atrativo do que deveria ser pelos outros fatores. Então, para que o país adquira credibilidade, para que o país possa ingressar nos grupos de países com mais confiabilidade, é preciso que ele aprove algumas leis. Então, de alguns anos para cá, não por bondade dos gestores dentro dos legisladores, o Brasil passou a aperfeiçoar as suas normas, passou a instituir um dos principais exemplos é esse, a Lei de Acesso à Informação, exatamente porque se supõe que, dando acesso ao cidadão, o cidadão vai exercer esse direito e vai fiscalizar e vai mostrar aquilo que está errado. Infelizmente, a coisa não funciona da forma como era esperada. Por quê? Muita gente reclama, existem leis que não pegam, no Brasil se usa essa expressão, né? Lei letra morta, leis que não pegam. A Lei 12.527 é uma lei que pegou, mas as pessoas não pegaram ela. Ela fica esperando que alguém pegue nela, porque é preciso que você requeira. Quando ela entrou em vigor, logo no dia seguinte, eu protocolei 50 pedidos de acesso à informação. Na Câmara Municipal de Salvador, nos órgãos municipais, do Executivo, no Poder Legislativo Estadual, na Câmara Federal, no Poder Legislativo Estadual, no Poder Executivo Federal, em várias secretarias. Eu escolhi alguns órgãos assim representativos e tal. E foi aquela, por um lado, decepção, porque as pessoas não sabiam ainda como colocar em prática aquela lei, e por outro lado, uma alegria de ver que em alguns lugares a coisa funcionou. Mas em 3 situações, César, eu tive que entrar na justiça com ação criminal, porque no Detran da Bahia, eu pedi a um rapaz... Eu me lembro dessa história. Eu tive que pedir a um rapaz para protocolar, porque a noiva dele trabalhava lá, ele passava todo dia no final do expediente para pegar a noiva lá, eu falei, protocola isso lá para mim. E ele também, como eu estava ajudando ele lá numa questão de um concurso que ele tinha passado e tal, ele foi nas secretarias do CAB também entregar algumas e tal, e ele chegou, me devolveu essa do Detran, e disse assim, olha, Valdir, eu entreguei todas as que você me deu, menos essa daqui do Detran. Eu falei, por quê? Não, porque quando eu cheguei lá, o cara começou a gritar comigo, o cara perguntou quem era você, e aí eu saí correndo quando eu vi. Aí eu já fui preparado para protocolar esse documento. Peguei o documento, botei em cima do balcão, não disse nada, apenas botei o documento em cima do balcão, debaixo do vidro, e como eu já sabia que o cara tinha sido escorraçado de lá, fui com o meu celular ligado, gravando, filmando. E aí o cara falou assim, o que é isso aqui? E começou a ficar nervoso e assim, ficar com a voz meio trêmula, né? O que é isso aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse Valdir aqui? É você? Eu acenei com a cabeça que era, ele disse assim, você é advogado, Eu falei, sou. Aí o outro se aproximou e falou assim, o que é que ele quer? Aí pegou o documento, olhou e falou assim, tá pensando que advogado também não apanha, não? O outro aqui foi dizer que era advogado, Nil deu logo um murraço na cara dele. O cara me disse isso sem que eu tivesse dito nada a ele, apenas mostrado um papel. Aí ele disse assim, eu não vou protocolar não, porque isso aqui tem que ser com a carteira de identidade, com a cópia do documento do carro. Eu falei, meu amigo, isso não tem nada a ver com carro, isso não tem nada... A cópia da habilitação, eu falei, não tem nada a ver com a habilitação. Isso é um pedido administrativo dirigido ao órgão de licitação, eu não me lembro qual foi.
Aí ele falou, não, mas não vai protocolar aqui não, se não trouxer esse documento. Eu falei, vai. Falei sorrindo, vai protocolar. Os caras gritaram tanto que a chefe dele saiu de lá da salinha, veio, pegou, olhou para mim, ele lembrou que ela foi que tinha corrido atrás do meu amigo lá, e aí ela, sem carimbar, sem nada, ela assinou para eu ir logo embora e pro cara parar de gritar. Pronto, eu tive que ir para a justiça, entrar com ação criminal contra cada um dos dois, um por ameaça e o outro por injúria, porque um disse que ia me bater. E aí, veja que ponto chegou. E o outro caso, na Secretaria de Administração, o controlador não, o corregedor-geral do Estado disse que não iria deixar eu ter acesso aos dados. Eu disse assim, o senhor não acha que essa é uma atitude arbitrária? Ele falou, é sim, me processe. Eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso de uma autoridade. É sim, me processe. E aí eu tive que representar contra ele também do Ministério Público por causa disso. Então, veja o nível da coisa, como é que funcionou. E, na grande maioria das vezes, hoje é mais fácil. Você não vai ser agredido por ninguém, até porque você pode fazer isso pela internet com muito mais facilidade, não tem que sair protocolando documento, tal, pode fazer pelo site. E você tem acesso às informações. Então, essa lei diz que se em 20 dias a informação não lhe foi entregue, essa pessoa que lhe negou a informação está cometendo ato de improbidade. Ela não está desviando dinheiro nenhum, até porque a improbidade, você tem 3 tipos, né? Uma que é se apropriar de valores, outra que é causar prejuízo e outra que é descumprir regra. Então, ele está cometendo ato de improbidade. Aí ele pode pedir um prazo de 10 dias a você, ele pode comunicar a você que precisa de mais 10 dias, a lei prevê isso já. Mas se ele não pedir esse prazo, e se ele não atender nesse prazo de 20 dias, ou pedir a prorrogação e não atender no prazo de 30, encaminha para o Ministério Público. Se o Ministério Público não agir, errado estará o Ministério Público, porque o Ministério Público poderá entrar com ação de improbidade, é dever entrar com ação de improbidade contra essa autoridade que tiver negado o documento. E outra, se negou o documento é porque há razões para isso. E aí eu recomendo a pessoa, se puder, entre com uma ação judicial também, o juiz vai dar um prazo, porque está na lei, que é a obrigação da autoridade lá fornecer a informação, vai dar um prazo e vai estabelecer uma multa. Eu quero ver o homem agora. Na hora que o juiz disser assim, uma multa diária de 5 mil, enquanto você não... Ele dá 5 dias. Se em 5 dias você não der, a partir daí você está devendo 5 mil reais por dia de multa por descumprimento da ordem. Aí acabou a coragem. Ele vai ter que maquiar a documentação que ele puder, vai ter que falsificar para não se complicar muito e vai se complicar mais ainda. Ô, Valdir, foi uma pergunta a você. Eu entrei com ação popular contra o prefeito, né, para abertura imediata do comércio, coloquei lá os estudos e pedi 2 coisas: que abrisse o comércio e que ele apresentasse os estudos que estão embasando todas as condutas que ele está tendo de fechamento, para a praia, né, bloqueia a orla. Não tem nenhum estudo hoje científico no mundo que dê sustentação às atitudes do prefeito. Foi indeferido na primeira instância, o juiz achou que não deveria abrir o comércio, mas permaneceu com a solicitação que ele apresente isso. Se acontecer de não apresentar, eu queria entrar até com ação de acesso à informação, que ele me diga quais são esses estudos, né, que ele está sendo baseado nisso daí. Né? Esse é um fator. E o outro fator que eu queria perguntar a você é que esse lei de acesso à informação é somente para o setor público ou pode ser para o setor privado? Te pergunto por quê. Eu estou querendo fazer um trabalho baseado nos supermercados, nas redes que estão abertas, né, como essenciais, hospitais e os supermercados. E que eles me digam quantos funcionários tem em cada rede, quantos ficaram doentes, né, quantos positivaram, quantos ficaram internados. Ou seja, eu quero estratificar para saber, né, nos serviços que ficaram abertos durante esses 90 dias, quantos ficaram doentes, quantos foram só positivados, quantos precisaram ficar internados e se algum morreu. Porque eu tenho uma tese a ser defendida. Mesmo assim, eu estou tendo dificuldade para apresentar esses resultados. Né? Ninguém quer apresentar, ninguém quer me dar esses resultados. Essa lei de acesso à informação também vai para o setor privado ou só para o público? Olha, a lei de acesso à informação ela se aplica a instituições privadas quando há a utilização de recurso público, né? Porque o forte da lei é facilitar o controle do gasto, o controle do uso do dinheiro público. Então, se a empresa privada tem dinheiro público sendo utilizado nela, ela tem o dever de prestar contas e atender aos pedidos da mesma forma. Nesse caso que você está falando aí, é cabível uma ação judicial em busca dessa informação. Você, nessa ação, vai demonstrar qual é esse interesse que está em jogo, qual é
a razão desse pedido estar sendo formulado, mas eu acho que um caminho mais fácil para obter essa informação é através do poder público, porque o poder público, ele tem que ter esses dados, ele tem que ter esse controle, e se ele não tem, ele pode obter esses dados. Então, se você requer ao órgão de saúde informações sobre determinada categoria profissional, sobre o atendimento, sobre o índice de contaminação, sobre o que aconteceu com essas pessoas durante a pandemia, o órgão público é detentor dessa informação e, por conta da lei de acesso à informação, ele é obrigado a lhe fornecer essa informação. Claro, não vai lhe dizer dados pessoais, mas vai lhe dar números, vai lhe dar dados quantitativos, claro, que vão atender a sua expectativa, vão atender o seu interesse e vão permitir que você, em cima desses dados, elabore aí sua tese e demonstre aquilo que você precisa demonstrar. Então, eu acho que o melhor caminho é através do poder público. Da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde, isso, porque constitui a obrigação do poder público fazer o acompanhamento minucioso, não somente dos atendimentos feitos na rede pública, como também do quantitativo de contaminados, de recuperados, de tratados, etc., na rede privada. Então, isso abrange todos os cidadãos e dá para quantificar por área de atuação profissional. Bacana. Rapaz, a gente conversando aqui, tem que fazer outra live, viu? Ele tem que fazer outra live, 51 minutos, e aqui, eu já conheço você é a 300%, a 300 km por hora, né? E vem trazendo várias informações. Deixa eu ver algumas mensagens aqui, né? Vamos ver se a gente consegue ler algumas mensagens. Zion pelo YouTube, a Bahia é um celeiro de articulação da corrupção. Lúcia Saad, Facebook, estamos sofrendo aqui em Itabuna com esse ditador do governo e do prefeito. Você sabe que lá em Itabuna o cara fez um lockdown, mas ele foi para a praia tomar banho de mar, Valdir? O prefeito não sabia dessa, não. Não sabia dessa, não. Pense num absurdo. Meu amigo, vou te contar, viu? O cara lá da Inglaterra também, né? Ele foi ver a namorada, ele propôs a quarentena e foi ver a namorada, né? O cara que lá da Inglaterra teve isso também. Inspiração aí que levou para o prefeito. Deus do céu. Vamos lá. Moreira, gente, vereador César Leite tem que ser mais contundente nas denúncias. Ô Moreira, só dando soco, então, só dando porrada no pessoal. Mais do que eu já faço, mas vamos lá. Valdiner Gonçalves, doutor Valdir sabe informar se o Ministério Público fez algo sobre o desabamento do centro de convenções logo após a reforma milionária? Olha, não sei, não tenho de cabeça essa informação, mas é fácil de conseguir, né? Através do próprio site do Ministério Público, é possível fazer essa solicitação e nem se enquadra isso aí na Lei de Acesso à Informação, um pedido de informação normal, lá vai ser encaminhado para a coordenadoria do Ministério Público, que é encarregada de casos assim, e a informação vai ser dada, com certeza. Não vai ter nenhuma dificuldade com isso. É interessante essa pergunta, né? Saber o que é que foi feito daquilo ali, qual é o destino que se deu, porque imagine aquilo ali, trocando em reais, né? O quanto de prejuízo se deu pelo abandono daquele prédio. 12 milhões não é somente a questão da não é somente a questão da estrutura. É inquantificável os eventos que a Bahia perdeu por causa daquele problema aquele ali. Os eventos que estavam para vir para a Bahia não vieram. Foram relocados para outros lugares. Valdir, o espanhol, meu amigo, foi mais de 100 milhões de reais, que o dinheiro ninguém sabe, ninguém viu, sumiu, que pegou lá do Desembaía, do Banco do Nordeste. E eu me lembro muito bem que eu participei disso, eu não era nem candidato, não era nem político, e fui para a audiência pública lá no Ministério Público do Estado. Meu amigo, o cara do Desembaía, o responsável, falou, não empreste para o espanhol, que não tem como pagar. Mas Jacques Wagner era o governador na época, o Sola era o secretário, vamos ajudar o espanhol. Sumiu o dinheiro, ninguém viu, o fornecedor não recebeu, o médico não recebeu, ninguém recebeu, sumiu. Aí você vê agora 49 milhões do respirador comprado numa loja, segundo denúncia do presidente da Câmara de Comércio China-Brasil, numa loja nos Estados Unidos. O governador, que não gosta de fake news, mas, né, de vez em quando ele faz umas fake news, disse, não, o dinheiro vai aparecer 3 semanas e sumiu. Aí agora tá com essa operação aí, Ragnarok, né, Ragnarok. Eu não tenho esperança nenhuma na recuperação desse dinheiro. Eu tenho um pouco de esperança de que as pessoas culpadas por isso sejam responsabilizadas, mas aí eu volto a não ter esperança de que essa responsabilização dessas pessoas resulte em alguma coisa.
Porque uma coisa importante, César, que a população precisa saber, é muito comum quando a gente fala em combater a corrupção depois que ela acontece, as pessoas dizem assim, olha, o que eu acho mais importante é que o cara seja condenado a devolver o dinheiro. E as pessoas acreditam nisso, as pessoas acham que o corrupto pega o dinheiro desviado e bota na sua própria conta, investe em alguma coisa que é alcançável por uma procuradoria na hora que ela está entrando com a ação. Mas não é assim que funciona. Às vezes eu leio uma notícia num site, ou vejo na televisão uma notícia dizendo assim, a justiça determinou o bloqueio de R$ 4.325.000 do patrimônio do prefeito, do ex-prefeito de tal cidade, por conta de tal condenação, assim, assim, assim. Aí o cara fala, nossa, que legal, olha, a justiça decidiu bloquear 4 milhões. Isso é uma enganação, a decisão existe, mas quanto de patrimônio esse rapaz tem no nome dele? Ele mora numa casa de 5 milhões? Mora, mas não está em nome dele. Ele tem um carro de 500 mil? Pode ter, mas não está em nome dele. Ele faz viagens todos os anos, gastando muito dinheiro nessas viagens, ele tem uma casa de prata, mas não tem nada no nome dele. Então você vai ver no nome dele, tem um Fiat Uno de quando ele era pobre, que ele vai dizer que já vendeu a alguém, que está lá na mão do caseiro dele, ele deu de presente para alguém dos empregados dele, e a pessoa fica naquela ilusão, mas bloqueou 4 milhões, não bloqueou nada, ele não tem dinheiro na conta no nome dele, não. Ele não tem, e isso as pessoas precisam entender. Então a imprensa está desinformando, a imprensa está enganando, às vezes até, eu admito, que pode ser ignorância de parte da imprensa, não é maldade em alguns casos, mas porque em alguns casos eu não consigo entender a razão dessa maldade, mas em alguns casos é de fato maldade. As pessoas querem, algumas pessoas que se aproveitam da corrupção, elas querem ver o corrupto prevalecendo, ainda que não seja o corrupto de sua preferência. Mas assim, outro dia um amigo estava me dizendo, quando você fala em combater a corrupção, até aquele cara que não está envolvido naquele caso, mas que ele está envolvido em outros, ele não quer que o coleguinha desconhecido dele esteja punido. Ele não quer, porque depois chega nele. Meu amigo, duas coisas, porque a live está ótima, cara. Duas coisas são, assim, fenomenais, né? Uma vez, quando a Lava Jato começou, Ana, minha esposa, vai se lembrar disso. A gente foi para um evento, né, que foi e tal, e chegou uma determinada pessoa, de uma determinada área, e falou o seguinte, rapaz, essa Lava Jato tá acabando a gente. Faz negócio de evento, de festa, né? Tá acabando a gente. Falei, como é que tá acabando a gente? Não, porque acabaram agora as festas, não tá tendo, quer dizer, fechou a torneira da corrupção, não se compra mais nada, não se investe mais em festa, o pessoal não está comprando mais vinho, ou seja, é aquela mola que gera uma economia das pessoas ao lado, que as pessoas estavam batendo na Lava Jato, querendo que acabasse a Lava Jato, porque estava perdendo o financiamento, né, das festas. Rapaz, aquilo ali me deu um negócio por dentro. Falei, como é que alguém pode ainda falar disso abertamente, né, dessa forma? Aquilo ali me deu uma situação muito ruim. É ódio, é business, é mal. Rapaz, é impressionante. Existe uma economia paralela que vem o dinheiro da corrupção, né? Pois é. E outra coisa, que não sei se eu vi agora em relação ao respirador, que saiu pela TV Bahia, eu não acreditei na reportagem, né? Quando a repórter falou que conversou com uma das donas da empresa, né, que não entregou, a Hemp, né? Dizendo o seguinte, não, eu tive uma conversa com alguém do governo, mas de forma informal, que eu ia devolver o dinheiro de forma informal. Se você que é um especialista na área de administração pública e corrupção, transparência, como é que alguém faz uma devolução informal de algo que supostamente é formal? Pois é. Não há como fazer isso dentro da lei. Não há como isso aí ser feito. Não existe caminho para fazer isso. Como é que é feito isso? Eu queria entender se a compra foi feita de forma formalizada. Acredito eu que foi feita de forma formalizada. Como é que ela vai entrar com acordo com alguém suposto do governo que ia devolver de forma informal? E minha falha foi não ter, registrado isso. Ô, meu amigo, pelo amor de Deus, né, Valdir? Pelo amor de Deus, Valdir. Não dá, as pessoas querem que a gente acredite nisso, né, rapaz? Não é? É um escândalo atrás de outro. Vamos continuar aqui. Braulio Soledade, um abraço, amigo. Eles sabem disso, mas infelizmente os propósitos deles e de outros que adotaram a mesma atitude irresponsável não estão relacionadas nem à saúde nem à economia. Triste situação. Maria Eliette, eles não precisam entender absolutamente nada. Nós vamos mostrar eles nas urnas.
Ana Rita de Luna, presidente do sindicato, perdemos congressos internacionais por causa do centro de convenções, né? Que ela tem falado. César, tem uma coisa importante. Diga. A propósito aí do que a pessoa falou aí, que nós vamos mostrar isso na urna, pelo amor de Deus, não faça disso sua única forma de luta. Perfeito. Eles ganham dinheiro, eles ganham a corrupção, comprando a eleição com o dinheiro da corrupção. É assim que eles ganham a eleição. Então a gente ficar nessa ilusão de que nós, eleitores conscientes, vamos conseguir resolver o problema através do voto apenas. Não. Vamos combater a corrupção para que esse cara não vá nem para a urna. Ele não seja nenhuma das opções da urna. Ou que ele tenha medo, ou que ele entre na lei da ficha limpa. Porque se a gente for nessa história de quem dá a resposta na urna, a gente dá e não adianta, porque ele vai comprar uma quantidade maior de votos do que os votos conscientes. Então a gente não pode se acomodar. Se a gente está indignado com isso, a gente tem que agir com todas as forças, com todas as armas. E a arma mais eficaz é porque a gente não tem ideia de quanta gente deixou de ser deputado. A gente não percebe porque é aquele truque da carta, do baralho. A carta que está ausente, você não percebe a ausência, você só percebe as presenças. Mas você não tem ideia, já na primeira eleição, depois da lei da ficha limpa, o tanto de gente que não pôde concorrer e que ganharia, porque tinha dinheiro roubado para comprar a eleição. Você sabe como é que eles ganham eleição, principalmente para deputado, né? Comprando pacotes de votos aí, tudo quanto é bairro, pelo interior, etc. Então, a gente ficar nessa coisa de, não, tá tranquilo, deixa lá, porque eu vou dar a resposta dele na urna. Não vai resolver. É para dar resposta na urna, claro. Não só com seu voto, correndo atrás de outros votos, convencendo outras pessoas, apresentando os candidatos bons, confiáveis, que você sabe que existem. Fiscalizando, né? Fiscalizando. Fiscalizando, inclusive, fiscalizando a própria eleição, a irregularidade da campanha, a irregularidade da propaganda, denunciar também. Isso tudo é arma, mas a principal arma não é nem o voto. É impedir que essa pessoa possa disputar o voto. É combater a corrupção para que essa pessoa entre na lei da ficha limpa. Então a gente não pode se contentar com a resposta nas urnas. A resposta nas urnas tem que ser dada, mas não só ela. A gente tem que dar outras armas mais potentes também, usar outras armas mais potentes também. Excelente colocação, Valdir. Excelente colocação. Inclusive, você vê, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito nas urnas, né? Então a gente tem a sensação que, elegemos Bolsonaro, que é um cara honesto, né? É o presidente mais vigiado na história do Brasil, e até agora ninguém contou nada, né? Mais vigiado. Sem dúvida nenhuma. E não tenho dúvida nenhuma disso. Pois é. Não, é o cara mais vigiado na história do mundo e do Brasil, né? Então não encontrei nada. Então é um cara honesto. Mesmo assim, tem dificuldade, porque os outros que foram eleitos, nessa base que você está falando, então dificulta. Então, não é só o voto. O voto é importante, para a gente fazer a modificação. Mas você foi perfeito, foi cirúrgico nisso. É continuar a fiscalização, continuar denunciando e formando essa rede de combate à corrupção. Meu amigo Valdir, já tem me estourado mais de 1 hora de live, eu tenho que fazer outra com você, viu? Porque o pessoal gostou bastante, é um assunto que eu gosto também, que você gosta, né? E a gente tem que trabalhar junto nisso daí, né? Você sabe que está em época pré, então a gente tem que trabalhar junto dessa forma daí. Com certeza. Então, eu queria deixar um tempinho de 1 minuto aí para você fazer suas considerações, né? Fazer um resumo e dar uma mensagem para essa galera que está nos assistindo. César, eu queria dizer 2 coisas. A primeira é a importância que tem que a Bahia e Salvador, especialmente nesse momento, conheça você, conheça pessoas como você, mas especialmente eu digo você porque eu lhe conheço há bastante tempo, desde o início da sua atividade política, e as pessoas não sabem, algumas pessoas ainda não sabem, que nós temos uma pessoa como você na política, que orgulha qualquer um que possa dizer assim, eu votei nele para vereador, eu posso e vou votar novamente nele, porque você é um exemplo não somente de seriedade, ética e honestidade, você é um exemplo de competência no que faz e você é um exemplo de esforço e dedicação ao trabalho. As qualidades que são necessárias para quem representa a população são essas. Então, eu acho que pela sua competência, pelo seu esforço, pelo seu desempenho, pelo rendimento que você tem como político, as avaliações sérias reconhecem isso, e eu acho que para que a gente possa aproveitar melhor essa sua capacidade, essa sua honestidade, as pessoas deveriam se encarregar de tornar você mais conhecido, falar com todos os amigos. Eu tenho feito isso o tempo inteiro, compartilhado as suas informações. Eu acho que é muito importante que as pessoas que não lhe conhecem ainda venham a conhecer. E eu fiquei feliz em algumas oportunidades na última semana de levar a sua mensagem para alguns amigos
e o amigo dizer assim, mas eu já estou seguindo ele, eu já descobri que ele existe, né? Então isso é muito importante, porque nós temos carência de pessoas, de homens públicos como você. E a segunda mensagem que eu queria deixar para o ouvinte é de que, acreditem no que eu vou falar, é possível acabar com a corrupção. É possível acabar com a corrupção com as leis que já existem e podemos implementar outras normas, podemos implementar outras medidas que vão agilizar e facilitar isso. Conheçam o conselho de cidadãos.com.br, conheçam a Frente Cidadã de Combate à Corrupção, que é FC Combate à Corrupção, conheçam esses mecanismos, venham para junto da gente, para vocês, junto com a gente, vocês aprenderem como é fácil combater a corrupção e colocar em prática esse aprendizado. Nós estamos agora com um projeto voltado para a transparência das prefeituras, claro, pela falta de braços, a gente não vai fazer em todos os municípios, mas nós estabelecemos um critério objetivo, estamos trabalhando com alguns municípios, precisamos de mais pessoas para fazer isso com a gente na prática, aprender. Tem diversas outras medidas, uma que César já conhece, foi um dos exemplos nacionais, que é o compromisso da transparência com o candidato a vereador, e esse ano vai ter com o candidato a prefeito também. Então, venham conhecer essas ideias para vocês verem como é fácil a gente prevenir a corrupção e como é fácil a gente agir contra ela também depois que ela aconteceu. Então, César, deixo o meu abraço para você, meu desejo de boa sorte, que você prossiga nessa luta e conte sempre comigo e com os meus amigos nessa batalha, porque quem tem a ganhar é a população de Salvador e da Bahia. Grande abraço. Obrigado, Valdir. Eu só queria falar para vocês que estão assistindo agora que amanhã a live vai ser com o prefeito Antônio Cássio Prado. Ele é o prefeito de Porto Feliz de São Paulo e foi o prefeito que adotou o uso precoce da hidroxicloroquina. E ele teve vários resultados excelentes. Foi um prefeito de coragem que adotou o protocolo precoce, uso precoce. Amanhã vamos conversar com ele para saber esses resultados. Inclusive, aqui tem uma pessoa, Valdner Gonçalves, colocou uma coisa interessante. É engraçado que esta retomada dos estudos de hidroxicloroquina vem logo depois de Trump anunciar o corte de apoio financeiro à OMS, né? Estão favorecendo os chineses e pandemia. Então, assim, muitos governadores, muitos prefeitos não querem utilizar a hidroxicloroquina e a cloroquina, muitos que são oposição ao Bolsonaro. Mas esse prefeito aqui utilizou, teve excelentes resultados, foi o primeiro e amanhã a gente vai entrevistar ele aqui. Então, não percam essa live e joguem nos seus grupos. Valdir, um abraço, meu amigo, fique com Deus, um beijo no coração de todos vocês e até amanhã.